Vamos falar da Ponte Preta agora na tela da Band. 3 pontos perdidos em um intervalo de 6 minutos. Foi esse o panorama da derrota da Ponte para o São Paulo no último domingo. Saímos na frente, tivemos a chance até de ampliar, fomos fazendo as trocas, infelizmente por cansaço e por cãibra, né? Perdemos praticamente o lado esquerdo ali, que saiu o Léo e saiu o Jean. Até falei para o Norberto e o Fábio para entrar, para a gente manter o ritmo, mas foram felizes. A gente fica muito triste, né, pela virada que eles tiveram. Nós até os 40 minutos nós estamos sendo vitoriosos, estamos levando 3 pontos e acabamos levando nenhum. E a gente fica triste porque nosso torcedor veio, apoiou e a gente não conseguiu, né, fazer a segunda vitória consecutiva que nós queríamos. Então vamos recuperar. Com o discurso de reação, Gilson Kleina sabe que está entrando em uma semana fundamental para a continuidade da equipe na competição. E já começa amanhã, quando a Macaca recebe o Botafogo no Moisés Lucarelli, às 7 horas da noite. E mesmo vindo de derrota no último confronto, o time de Ribeirão Preto já surpreendeu na cidade de Campinas, quando derrotou o Guarani por 2-0. Vamos para quarta-feira a gente poder nos reabilitar, com todo o respeito que nós temos do Botafogo, que é uma equipe também que está jogando bem fora de casa, mas que a gente possa reagir o mais rápido possível. Depois do duelo contra o Botafogo, a Ponte já vira totalmente o foco para o Derby 202. O clássico está marcado para sábado, às 8h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro. A gente tem que pensar dia a dia, jogo a jogo. Nós temos um jogo muito importante, que é muito fundamental para a nossa equipe, por questões de confiança, de manter o trabalho. Óbvio que a gente fala que tem que pensar jogo a jogo, mas o derby é muito importante aqui. A gente sabe como funciona o derby aqui em Campinas, mas é jogo a jogo, hein? Primeiro é o Botafogo e depois a gente pensa no derby. 2 jogos em sequência e pouco tempo de descanso. Na atualização do boletim médico, a Ponte divulgou que Guilherme Santos segue no departamento médico com dores na coxa, enquanto Niltinho espera resultados de testes para saber se vai ter condições de jogo. Mas a melhor notícia dessa segunda foi sobre a liberação de Dedé para a transição física. O zagueiro, que se lesionou no último dia 29, realizou o tratamento na coxa esquerda e agora vai realizar trabalhos individuais com o preparador Juvenilson Souza. Mesmo com todo esse processo, o jogador ainda deve ficar de fora por algumas rodadas. Vou colocar aqui a classificação para dar uma olhada como ficou a situação da Macaca no pós-rodada do final de semana. Aqui o grupo D, que é o grupo da Macaca, o líder é o Red Bull Bragantino, 10 pontos. Santos é o segundo colocado com 9. Olha lá, todos os times estão com 6 jogos, tá vendo? É metade do período de jogos da primeira fase da competição. A Ponte, terceira colocada, tem 7 e o Santo André tem 6 pontos. Santo André e Novo Horizontino hoje. Aí já pela 7ª rodada, né? E a Ponte também vai jogar amanhã pela 7ª rodada. Chama atenção aqui, no caso, essa situação da Ponte, que ela tem se mantido ao longo das competições que a Ponte tem disputado, sempre com saldo negativo. Ela marcou 7 gols, mas tomou 10. É o time que mais gols tomou entre os 4 do grupo. Veja que o Santo André é o último colocado, mas ele tomou só 6 gols e tem saldo -1. A Ponte marcou 7, mas tomou 10. Então, muda técnico, muda jogador, muda elenco e a Ponte continua com problema defensivo, tomando muitos gols. É a história de a cada campeonato que vem, você monta um time novo, né? Esse é o problema da falta de continuidade do trabalho. Manteve aí o treinador, mas um monte de jogador saiu e um monte chegou. E todo mundo que chegou, raras exceções, chegaram muito fora de forma. Hoje, a Ponte, além do problema na pontuação, pratica, eu estou falando de entrega, de qualidade de jogo, na minha opinião, o pior futebol de todo o Paulistão. Você sabe que, olhando a tabela, o Bragantino também tomou muitos gols, porém fez muitos também, tem um saldo de 2 positivos. Então é claro que tem que ser ajustado, eu concordo. Eu acho que essa mudança frequente aí nos elencos prejudica demais, ainda mais quando você tem um campeonato paulista como é agora, curto, não dá tempo. A Ponte jogou domingo à noite, vai jogar amanhã. Segunda-feira você tem que descansar os caras. Terça-feira, que hoje é véspera do jogo. Ou seja, não dá tempo.
Não dá tempo de você conseguir condicionar o seu time e muito menos fazer esses ajustes que é necessário, que só o campo dá essa condição. Porque o data show, os botões, você vai ali. Mas não é fácil, Batista. E como é que vai ajustar a parte física, por exemplo? A parte física, você descansa os caras, mas como é que você condiciona sem treinar? É complicada a situação, Batista. Complicado. Agora, Júlio, o Gilson Kleina, na entrevista coletiva, mais uma vez reclamou que o time está sendo remontado, está tendo ajustes e etc. Mas o campeonato é muito curto, o Gilson Kleina sabia disso. Apesar de que aquilo que fez o Moisés Ribeiro também não é culpa do treinador, né? O Moisés Ribeiro deu um branco na cabeça dele, ele conseguiu tomar a bola ao invés de fazer o mais fácil, ou seja, jogar para a linha lateral, porque o time estava saindo, o lance foi assim, ó. A Ponte estava no ataque, cobrança de falta, o Kevin cobrou muito mal a falta, jogou em cima da defesa do São Paulo, que saiu em contra-ataque rápido. E aí, o Moisés Ribeiro, num primeiro lance, ele foi bem, porque ele conseguiu retomar, e aí ele dá aquela pichotada, ele faz aquela coisa que é inimaginável, um branco total na cabeça dele, algo que não pode um jogador profissional fazer aquilo. Tem que ter tempo de reação, Ele fez um passe para o Caleri que meteu a bola na rede. Não tem culpa o treinador, tem culpa de ter colocar o jogador em campo. Assim como a diretoria tem culpa de ter contratado um jogador sem qualidade. Agora, esse é o lance, ó. Nossa. Ele ganhou a bola na linha de fundo, ele poderia tocar para a linha de fundo, ceder o escanteio, ou então ele poderia ter tocado para a linha lateral. Ele fez o pior, aquilo que ele não poderia fazer. Ele sabia que o time estava todo adiantado e faltava gente ali na entrada da área, e ele faz um cruzamento, praticamente um passe. Essa reclamação do Gilson Kleina tem algum sentido para você, ô Júlio? Batista, assim, a gente tem que sempre entender, né, o que está acontecendo com os times durante o campeonato, né? Eu já assumi aqui várias vezes que eu não gosto da ideia de trocar de técnico com competições em andamento, porque isso geralmente não dá resultado, não gera impacto. O grande problema do Kleina nesse começo de campeonato tem sido, pelo menos ao meu ver, são dois problemas que acaba às vezes irritando um pouco o torcedor e gerando esse clima, às vezes externo, de maior pressão. O primeiro ponto são as coletivas do Kleina. Claro que até o CH fala, né, que às vezes chega a ser cruel, porque o técnico está de cabeça quente, ele tem que responder ali muitos questionamentos, já vem ali às vezes de um debate dentro do vestiário, e ser mais racional, calmo, dentro de uma coletiva, depois do jogo, com os ânimos à flor da pele, às vezes é difícil, mas isso também, existe preparação para isso também. Então, um ponto, as respostas do Kleina para as derrotas da Ponte ou para aquilo que não funcionou, às vezes são respostas vazias, né? São jogos que só ele vê. E isso acaba irritando o torcedor, porque o torcedor tem leitura de jogo também, consegue enxergar o jogo também. Agora, falar que jogou de igual para igual, o segundo tempo foi ataque contra a defesa. A Ponte não fez absolutamente nada. Jogou de igual para igual em quê? Em qual sentido? Jogou de igual para igual contra o São Paulo. É muito mais fácil falar assim, ó, nós adotamos uma estratégia que não funcionou. A nossa estratégia era dar bola para o São Paulo. Não funcionou. A gente precisa rever isso. Agora, aí que entra o segundo problema. Às vezes as coisas não funcionam. E tudo bem, você pode começar a, dentro da sua convicção, tentar melhorar o que não está funcionando. Agora, o grande problema é que o Kleina escala uma formação na quarta-feira. Aí ele mantém domingo. Aí depois ele volta para a primeira formação. Aí não deu certo, volta para outra formação. Ele disse na coletiva, a gente adotou aí esses dois últimos jogos, uma formação com 3 zagueiros, não funcionou, de repente é melhor voltar para outra formação. Então, falta convicção. Acho que o Kleina precisa ter convicção do trabalho dele, senão dificilmente ele vai conseguir melhorar o time e o desempenho do time nos próximos jogos. É melhor ser como o Muricy Ramalho do que dar essas respostas realmente que não convencem ninguém. É melhor você ser curto e grosso e mostrar indignação do que dar certos tipos de resposta. Por exemplo, essa pinçada pelo Júlio. Nós jogamos de igual para igual. Não fala isso que não é verdade. Eu sei que ele está tentando, Batista, preservar o grupo de jogadores. Mas é melhor dizer o seguinte, outro dia que você veio aqui, não sei se você solicitou isso ou aconselhou
o técnico Gilson Klein, ou foi coisa do Daniel Paulista, de vir para a coletiva abrir os trabalhos pedindo desculpa. É melhor que seja assim, melhor. Do que fica falando de 5 palavras, fala 3 não, porque o processo daqui, o processo dali, você não consegue ser claro para as pessoas que te ouvem. Eu não estou dando conselho nenhum, tá? Eu estou interpretando por que a torcida fica brava, mais brava. Ela fica brava pelo resultado. Daí ela vai ouvir a coletiva e ver essa fumaça que não chega a lugar nenhum, e nem estou pedindo para apontar esse ou aquele como grande responsável. Mas uma coisa mais direta, respostas mais curtas, porque afinal de contas, com esse futebol, Batista, não dá para enganar ninguém, o torcedor não é bobo. A Ponte joga hoje o pior futebol do Paulistão até agora. Eu falei isso depois do jogo da Ponte contra o São Bernardo, que a Ponte deu um chute no gol. Sim. Eu disse aqui que o comportamento do treinador tinha que ter sido esse, na entrevista coletiva, pedindo desculpas, porque aquele time lá contra o São Bernardo, ele inexistiu. Diferente desse contra a equipe do São Paulo, que chutou 7 bolas e acertou 2 vezes no gol. Mostrou alguma coisa. O segundo tempo foi horroroso, o time todo lá atrás se esfregando lá na trave o tempo inteiro, e o time do São Paulo fustigando, chutou 23 bolas na direção do gol da Macaca e acertou 7 no gol, marcou 2 gols e ganhou a partida. Agora, é o seguinte, o treinador não vai arrebentar o grupo, eu concordo com isso. Mas ficar com a narrativa também, dizendo aquilo que não é verdadeiro, ele não vai conseguir enganar o torcedor. Tem coisa que não precisa falar. Tem coisa que é melhor não falar. Fala. Tem coisa que não é legal. Não. Tem coisa que não é legal. Mas tem coisa que é legal. Tem coisa que é legal. Então é o seguinte, esse lance do Moisés não precisa falar nada sobre o lance. O lance é explicativo. A culpa é 100%. Já fala por si. A culpa é 100% do atleta. É verdade. O treinador tem culpa disso, E também tem um outro detalhe, né? Esse negócio de que o time que ganhou tem que ser mantido, isso aí já foi por terra há muito tempo. O melhor é você escalar um time de acordo com o adversário. Aí eu concordo. Deu certo lá contra a Ferroviária, ganhou o jogo, não dava para ele escalar o mesmo time na partida contra o São Paulo. Porque o São Paulo está fazendo uma campanha ruim, aliás, o Rogério Ceni estava penduradão lá, né? Só não foi demitido porque é o Rogério Ceni. Mas é o São Paulo, tem jogadores de grande quilate técnico, de muita qualidade. A coisa não engrena porque o São Paulo já há algum tempo vem tendo problemas terríveis fora de campo. Mas o São Paulo é muito melhor tecnicamente do que a Ponte Preta. Você pode até escalar o mesmo time, as mesmas peças. Porém, como disse o Júlio, a estratégia tem que ser diferente. Pô, você usou uma estratégia lá em Araraquara. Puxa vida, deu certo, ganhou o jogo. Pô, mas você vai enfrentar o São Paulo agora, jogando em casa, né? Adotar a mesma estratégia pode ser que não dê certo, foi o que aconteceu. E olha, prometi aqui para vocês e vou mostrar agora o local onde ficam os jogadores que no futuro vão defender a camisa da Ponte Preta. E aqui nós estamos mostrando os alojamentos onde fica a categoria sub-20. Então é o seguinte, é fundamental a gente mostrar isso aqui, é muito importante, porque isso, sem dúvida, o local de trabalho constrói a credibilidade do clube e cria uma cultura de estímulo ao respeito mútuo. Jogadores e diretoria. A organização que não se preocupa com o bem-estar dos jogadores transmite uma imagem de descompromisso com as questões sociais e também a dignidade no ambiente de trabalho. E isso vai se refletir no trabalho do dia a dia. Além disso, a preocupação com a qualidade de vida do atleta é uma maneira de demonstrar preocupação com as questões sociais e humanas. É realmente lamentável que a categoria sub-20 tenha esse local aí de acomodação. É uma virtude que o clube tem que ter, que constitui um grande diferencial competitivo quando o ambiente é legal, quando a estrutura é boa e será levado para dentro do campo. Um time vencedor começa com uma infraestrutura de apoio para servir como base de sustentação. Então,
paredes mofadas, né? Tudo arrebentado. Veja aí o local de banho, muito ruim. Então o presidente Marco Eberlin, agora ele já está com uma empresa contratada e vai promover a reforma desse local onde abriga o alojamento da categoria Sub-20. Nós estivemos lá, nossa equipe, e fizemos essas imagens para mostrar a situação. Olha aí, ó. A parte de troféus, né? Os troféus, existe uma sala de troféu, mas esse material estava jogado. Isso aí é história. É a história do clube. Como é que pode deixar um local desse jeito nesta situação? É inadmissível. Então, felizmente, agora vai ser promovida lá uma ampla reforma para abrigar a categoria Sub-20. O Gleger, que está aqui, ficou alojado, né, lá no Estádio Brinco de Ouro há muito tempo. E sabe o que é ter uma boa estrutura. Reflete ou não reflete dentro do campo? Reflete demais. Você sai do conforto da sua casa, né, vislumbrando ser um atleta profissional, e nessas condições aí, como é que faz? Chega um jogador aí, Batista, com qualidade, o primeiro convite que ele receber, ele vai embora. Né? Até mesmo o cara que chega, pô, sair da minha casa, o conforto da minha casa, dos meus pais, tal, da família, o cara vai embora, pô. Então, parabenizar aí o pessoal que vai fazer essa reforma, porque é daí, pô. É daí que pode sair um craque para resolver todos os problemas da ponte financeira. Se fosse meu filho, não ia para um lugar desse. Então aí é decisão. Você recebe o convite. Poxa, o menino fica todo entusiasmado, né, Gleger? Demais. Poxa, eu vou jogar na ponte. Aí vai conhecer o alojamento, o cara sai correndo disso aí. Sai correndo. Aliás, só lembrando, hein? Nenhuma defesa, é só constatação. Isso não está sendo, não ficou desse jeito de 3 meses para cá. Isso já, ó, que bom que a atual diretoria vai tomar uma providência. É, exatamente. Isso vem de longa data.